Acontece amanhã aqui em São Luís, o seminário Como Ganhar Sua Eleição para Deputado. Durante o evento será lançado, inclusive, um livro com o mesmo título. E um dos convidados do evento é o professor Carlos Maianelli, que desde a década de 1970 atua na área de marketing político, eleitoral, em campanhas e na comunicação pública em todo o Brasil, na América Latina e também na África. É com ele que eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão. Professor, prazer tê-lo aqui na Difusora, bom dia. Prazer é meu, Roberto. Professor, o senhor vai falar aqui, entre outras coisas, sobre a pré-campanha, não é? Isso. E a gente sabe que planejamento é lição de casa para quem é candidato. É possível dizer, então, que é possível até perder uma eleição antes mesmo dela começar? Adalberto, com certeza, é muito mais fácil perder uma eleição do que ganhar, não tenha dúvida. E a nova legislação, ela mudou um pouco a forma, inclusive, de fazer a pré-campanha, porque até então, até a legislação passada, nós não tínhamos a figura do pré-candidato. Ela foi estabelecida pela nova legislação e começa, a partir de janeiro, você começa a ter a figura do pré-candidato. E o pré-candidato, ele tem alguns requisitos que ele não pode fazer. E se ele fizer, ele já perde a eleição antes de começar a eleição propriamente dita. Por exemplo? Olha, se você disser que é candidato numa entrevista, por exemplo, estou entrevistando aqui, e falar, olha, eu sou candidato a deputado, antes da convenção, eu estou cometendo um crime eleitoral, eu não posso mais, se for julgado procedente, eu não vou poder mais ser candidato. A campanha do candidato, ela começa quando, professor? Às vezes as pessoas imaginam que essa campanha começa no horário eleitoral, a partir do momento que a Justiça Eleitoral determina um calendário a ser seguido, mas não é bem assim, não é? É justamente essa nova legislação, ela fez uma linha divisória entre o que é campanha eleitoral e o que é propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral começa 45 dias antes. A campanha eleitoral, nessa figura de pré-candidatura, inicia em janeiro do ano eleitoral. Quais são, a gente poderia dizer, pela experiência que o senhor tem, inclusive fora do Brasil, os principais erros cometidos por um candidato? Claro que aqui o tempo é curto, não dá para falar tudo, mas o que o senhor pontuaria como alguns aspectos, pela sua experiência, que tem comprometido uma candidatura? Olha, Adalberto, uma candidatura hoje começa normalmente 1 ano e meio, 2 anos antes. Você tem que fazer uma pesquisa, que é o começo de tudo. O trabalho de uma campanha eleitoral hoje é como o trabalho de um médico. Você vai no médico, você faz uma consulta, no nosso caso nós chamamos de briefing. A partir dessa consulta, ele vai delimitar um exame de laboratório para você, que no nosso caso é uma pesquisa. Quando esse exame vem, ele faz a leitura que ele tem a expertise para fazer e os cruzamentos de dados e dá um diagnóstico. A mesma coisa numa campanha eleitoral 1 ano e meio, 2 anos antes. Você faz o diagnóstico, vê quais são os problemas a serem abordados e dá o remédio. Então, o nosso trabalho é praticamente o mesmo trabalho que um médico tem, só que na área política. A gente observa, e aqui já entrevistamos, inclusive, pré-candidatos de alguns partidos, que esse ano mudaram de nome, né? Então, assim, é possível perceber o desgaste dos políticos em meio à sociedade e até por isso esse movimento de mudar a cor, mudar a marca, mudar o nome, enfim, é uma estratégia também nessa direção? É uma tentativa, né? É uma tentativa. Na verdade, o Avanço, Avante e Podemos e não sei o quê, esses nomes, eles partem do princípio de que partido político está desgastado. Então, há uma tentativa de se mascarar um pouco que esses nomes, atrás desses nomes existe um partido político. Nada mais do que isso, é uma nova modalidade de apresentar os candidatos sem que sejam de partidos políticos. É possível perceber, e a partir do Dória, inclusive em São Paulo, uma tentativa até de líderes, né, empresariais lançando sua candidatura e pesquisas mostram que o eleitor realmente quer um bom gestor. Pela sua experiência, por aquilo que o senhor tem acompanhado, inclusive, dessas pesquisas, é mais ou menos nessa direção que caminha o eleitor no Brasil hoje? O Brasil passa por 3 fases de candidatos. Logo depois da ditadura militar, procurou-se as pessoas que estavam voltando do exílio, que eram contra o regime militar. Então, ali você tem Miguel Arraes, Fernando Henrique, Serra. Esse pessoal que voltou era o pessoal candidato da época. Foi tentado com eles, não deu certo. Aí entrou na fase do jurídico. Muitos candidatos oriundos da área jurídica vieram para ser candidatos. Então, nós temos hoje governadores, deputados, prefeitos da área jurídica. Também não era aquilo que a população procurava. Então, o terceiro movimento dos eleitores é através dos empresários. Por quê? Na cabeça do eleitor, o empresário não precisa da política para fazer, é dela a profissão. Não precisa ganhar dinheiro com a política porque ele já tem como empresário.
Então essa é a busca agora, de pessoas que podem entrar na política e não fazer da política a sua profissão, ou seja, não viver financeiramente, não depender financeiramente da política. Esse é o terceiro movimento dos eleitores em busca do candidato perfeito. Professor, queria que o senhor falasse sobre esse seminário que acontece amanhã aqui em São Luís. Inclusive o título é o mesmo dessa obra, Como Ganhar Sua Eleição para Deputado, que é mais uma obra lançada aqui, a coleção Caminho da Vitória. E a gente vai mostrar aqui, inclusive, o livro que faltava para levar você à vitória nas urnas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o seminário e sobre o livro. Né? O livro, ele é o meu 16º livro, são 19 livros escritos. Nós temos 3 livros já traduzidos para espanhol. Eu dou aula em 3 universidades na Espanha, sobre o tema marketing eleitoral e comunicação política. E derivado desse livro, nós fizemos esse seminário para levar toda a expertise profissional, ou seja, como fazer uma campanha profissionalmente, dentro de técnicas profissionais, para um deputado. Isso foi derivado de 44 anos de experiência em campanhas eleitorais, 298 campanhas já que eu participo no Brasil, na África e na América Latina, e isso desagou nessa experiência desse livro. E é o que nós vamos trazer para esse seminário. Né? Vamos falar um pouco sobre gerenciamento de campanha, como gerenciar uma campanha eleitoral, um pouco de oratória e terminamos com, aí sim, a ênfase total em campanha de deputado. Como o passo a passo de uma campanha de deputado. Como ela começa, como ela anda e como ela termina. Haverá um palestrante também que vai falar sobre o direito eleitoral e as novas regras, inclusive, não é? Exatamente. O Dr. Márcio, ele é especialista em direito eleitoral e a última aula é justamente a aula dele, porque com as mudanças na legislação, quem não acompanhar pode ocorrer naquilo que nós começamos a conversar aqui, né? Pode perder a eleição antes de ser, inclusive, candidato. Pessoal, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Roberto.